Boa noite a todos, mais uma vez. Queria convidar vocês então para fazer a leitura do texto que será exposto nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 10. Escute com fé o que diz a santa palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você pode fechar os seus olhos por mais um momento? Senhor nosso Deus, nós cremos que foi o Teu Santo Espírito que inspirou, Senhor, essas palavras, Deus. E nós queremos chegar com reverência, humildade e com disposição de obediência à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a grandeza do Teu Evangelho, a beleza do Teu Evangelho, Senhor. E nos molda, Senhor, a Tua imagem e semelhança através da Tua palavra, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Eu desejo que o Senhor colocou no nosso coração quando nos tornou Teus filhos. Nos abençoa nessa noite como igreja. Alimenta o Teu povo, Senhor. Que todos saiam daqui, Senhor, com a sua fome espiritual saciada, Pai. Para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Hoje, segundo domingo do mês, nós vamos dar início a uma nova série de mensagens na primeira carta de João. Eu chamei essa série de mensagens de contrastes. Contrastes porque essa carta vai justamente mostrar o contraste entre aqueles que creem e aqueles que não creem, e aqueles que dizem que creem e estão no meio da igreja muitas vezes. E é uma carta bem tipo gaúcho, assim, curta e grossa, direta ao ponto. Nós temos muito para aprender a respeito de Deus, do Evangelho e do que Deus espera de nós a partir dessa carta. Quero começar fazendo algumas provocações, despertar a curiosidade, fazer os irmãos pensarem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês.
A primeira é: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Quando essa certeza surgiu no seu coração? Uma outra pergunta é: quais são as provas de que você é realmente salvo? Essas são algumas questões importantes para aqueles que creem em Jesus. Uma das maiores bênçãos do Evangelho é a certeza da salvação. Sabe por quê? Porque a nossa salvação não depende de nós. A gente não cantou aqui, a salvação é pela graça de Deus. Uma vez alguém disse que se a salvação dependesse de nós, e mesmo que Deus colocasse a salvação nas nossas mãos, nós a deixaríamos escapar. Ainda bem que a nossa salvação está nas mãos de Deus, ela não depende de nós. Mas, se de fato somos salvos em Jesus, existe sim um reflexo, mudanças que ocorrem na nossa vida, que são visíveis para o mundo. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Para que a gente possa entrar de cabeça no texto, eu queria fazer uma breve introdução dessa carta. Quando a gente recebe uma carta, a gente sabe quem é que mandou essa carta, né? Nós sabemos que tem alguém que escreveu essa carta e sabemos quem é o receptor dessa carta. E quando lemos a carta, sabemos o assunto que essa carta trata. Eu queria fazer essa introdução para a gente entender bem quem era o autor da carta, para quem ele escreveu e qual que era o propósito dessa carta. Quem escreveu essa carta então foi o apóstolo João. O apóstolo João foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João e o mesmo que escreveu o tão famoso Apocalipse. Aliás, João escreveu essa carta, essa e as outras duas que ele escreveu, com o público-alvo que era as 7 igrejas do Apocalipse. João, depois da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, muitos judeus fugiram, né, da perseguição romana, e João foi parar em Éfeso. E de lá ele escreve essa carta para várias igrejas. Essa carta ela é considerada uma carta geral. O que é uma carta geral? Ela não é uma carta que é para uma igreja específica, mas ela é para a igreja de Jesus, ela é para várias igrejas. Aliás, o Novo Testamento foi compilado dessa maneira. Paulo mandou uma carta para os Efésios, eles pegaram aquela carta, copiaram várias vezes e distribuíram nas igrejas da Ásia. E começaram a juntar essas cartas, esses evangelhos, e assim se formou o que a gente conhece como Novo Testamento. Só para lembrar, eu acho que é importante a gente pensar em quem escreveu essa carta, porque quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos pressupor que o texto ele tem vida em si mesmo. Já vou explicar. Quem escreveu inspirado por Deus, dentro de uma circunstância, de uma situação. É óbvio que isso tem aplicações para aquele momento em que isso foi escrito, mas foi preservado por Deus para que seja também para nós.
Então nós não lemos esse texto como um texto que não foi escrito por ninguém e nem para ninguém. O texto pelo texto. Também não, pelo menos no cristianismo ortodoxo, nós não lemos a carta como nós dando o sentido para essa carta. Não somos nós que damos sentido para o texto. Nós buscamos entender o que o autor do texto, que em última instância é Deus, quis que nós soubéssemos através do conteúdo dessa carta. Então o apóstolo João, nos evangelhos, no evangelho de João, ele se auto-intitula como o discípulo amado. Ele era o discípulo amado. Ele era o único discípulo que estava presente na crucificação de Jesus. E diante da cruz, o próprio Senhor Jesus falou assim para ele: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. João é aquele discípulo mais chegado do que os outros, mais até do que os 12, talvez mais do que os 3. Foi aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. É importante sabermos isso, porque quem está falando sobre Jesus, o verbo da vida que nós acabamos de ler, é alguém que deitou no peito do verbo da vida. É alguém que andou próximo do verbo da vida. Não é qualquer pessoa falando qualquer coisa sobre um Jesus. Não, é o discípulo amado de Jesus. Aquele que andou próximo de Jesus. Então isso tem um peso diferente. Não sei para vocês, mas pelo menos para mim tem. Quem escreveu a carta então foi o apóstolo João. Essa carta foi lida então nas 7 igrejas do Apocalipse, que hoje é onde é o território da Turquia. E uma coisa que é interessante também sobre o autor, é que esse autor, ele é talvez o último apóstolo a ser martirizado. Ele não foi martirizado, ele foi exilado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Mas ele foi torturado, e não morreu, e foi exilado então para a ilha de Patmos. E é interessante saber isso também, porque ele foi torturado e exilado por causa do conteúdo dessa carta. Por aquilo que ele cria, por aquilo que ele não negou diante da tortura e do exílio. Então isso dá mais profundidade e mais peso ainda, e autoridade, né, para a carta. A data é entre 85 e 95 depois de Cristo. Foi um dos últimos textos a ser escrito. E qual é o propósito dessa carta então? Para a gente entender o propósito dessa carta, nós precisamos, assim, arranhar a superfície e entender um pouquinho da teologia de João. A gente é acostumado a falar sobre as cartas paulinas, a teologia de Paulo, mas eu queria, assim, só arranhar a superfície para a gente entender o que João pensava a respeito de Deus, de si mesmo e da doutrina. Qual era a doutrina dele? Para entender isso, eu separei um versículo que sintetiza o pensamento teológico de João ao escrever o Evangelho e ao escrever essa carta. Para a gente entender o propósito do Evangelho de João, que é onde começou a teologia dele, está lá em João 20, 31. Se você quiser anotar, quiser abrir. E lá diz o seguinte: isso que foi escrito, estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o resumo da teologia de João. É para que as pessoas creiam que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, o Messias, e crendo nisso, as pessoas tenham a vida eterna. Esse é o resumo do Evangelho de João. Como João faz isso? Durante o Evangelho, ao longo do Evangelho, ele registra 7 milagres de Jesus. Transformação da água em vinho, a cura do filho de um funcionário romano,
entre outros. E João também registra as 7 declarações do próprio Jesus, quando ele diz: eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. Quando Jesus diz eu sou, ele está evocando para si divindade. Eu sou era o nome de Deus. Quando ele fala eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou Deus. Então João estava replicando as palavras de Jesus, que afirmava ser o próprio Deus. Resumo, só arranhei a superfície, mas já acho que é suficiente para a gente entender o ponto. E o propósito da carta de 1 João, está em 1 João 5:23, está lá no final da carta, mas eu quero usar esse texto para que a gente possa entender e mergulhar no texto, aí a gente vai estudar a carta inteira. Essas coisas escrevi a vocês, que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. No começo eu perguntei, vocês têm certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Então 1 João é para você saber que você tem a salvação. Foi para isso que ele escreveu. Foi isso que ele disse aqui. Uma das coisas mais lindas e especiais é a certeza da salvação. Eu fui criado num meio onde não existia essa doutrina de ter certeza da salvação. Parecia que a gente perdia a salvação a qualquer momento, né? Tropeçava e falava um palavrão, pum, caía no inferno de novo. Não é? Fazia uma coisa errada, perdia a salvação. Essa não é a teologia de João, não é a teologia que nós pregamos aqui, não é isso que nós ensinamos. Isso vai ficar mais claro. Mas existe sim. Essa carta serve para nos alertar de 2 perigos que podem acontecer. O primeiro deles é a gente ser salvo e não ter certeza da salvação. A gente ser salvo e não desfrutar da bênção que é ter certeza da salvação. E o outro perigo é achar que é salvo e não ser. E João faz isso então, fazendo contrastes. Por isso é o nome da série. O tempo todo nessa carta ele vai usar as seguintes expressões: luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. Vários contrastes diferentes. Através de contrastes, ele nos ajuda a termos certeza de nossa salvação ao confiar no verdadeiro Cristo. E coloca à prova aqueles que estão no meio da igreja e que ainda não são salvos. Toda prova tem questões que vão servir para verificar se a pessoa sabe, se ela serve ou não para aquilo, né? É uma maneira de aferir algo que se quer constatar. A gente tem gente que estuda na URGS aqui, a prova da URGS é bem difícil. Mas eu tenho uma boa notícia: para ser salvo não precisa passar na URGS. E a salvação, a questão da salvação aqui na carta de João tem só 3 questões. Ó, já é uma boa notícia, né? 3 questões. A primeira delas é a prova doutrinária. Aquilo que você crê importa. Doutrina para nós e para João não é um detalhe. Crer mais ou menos certo é ruim. Aquilo que você crê em relação a Jesus e a sua palavra é o que define se você é salvo ou não. Por isso que ele começa declarando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É assim que a gente é salvo. Crer nisso. Crer nisso tem várias implicações. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus não é dizer, eu acredito que Jesus é. Não é isso.
Depois dessa prova doutrinária, vem a prova moral. Jesus mesmo disse que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Opa, está começando a ficar mais complicado. Então, prova doutrinária, prova moral. E a última de todas é a prova social. A forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo revela qual é a nossa doutrina e qual é o nosso Deus. Se o nosso Deus é amor, nós não amamos o próximo, nós somos mentirosos, é o que nós acabamos de ler. E nós vamos aprofundar esses conceitos. A prova social é: se eu não amo os meus irmãos, eu não tenho comunhão com Deus, é o que ele afirma. Sério isso? É sério isso? E eu vou aprofundar um pouco mais ao longo da série, tá? Então, só para a gente entender o pano de fundo da carta, para conseguir entender o porquê que João está argumentando daquela maneira, a gente precisa entender o que ele está combatendo. Dentro da igreja para a qual ele escreveu, não só uma igreja específica, mas para todas as igrejas, existia um grupo chamados de gnósticos, que é quem eles estão, que é quem João está combatendo. Os gnósticos, eles acreditam em algumas coisas. Aliás, todos nós acreditamos em algumas coisas. Sabia que todos nós somos teólogos? Agora resta saber se nós somos bons teólogos ou maus teólogos. Sabe qual é o bom teólogo? Aquele que tem a sua teologia e a sua prática alinhada com a sua doutrina. Esse é o bom teólogo. O mau teólogo é só entrar no YouTube, tem bastante lá. Tem bons também. Então os gnósticos, eles acreditavam, eles negavam 3 coisas que são caríssimas para aqueles que dizem crer em Jesus. Os cristãos creem na criação, na encarnação e na ressurreição. São pilares do cristianismo. Para você ser cristão, você precisa crer nessas coisas. Na criação, na encarnação e na ressurreição. E ele vai fundamentar isso ao longo da carta também. E os gregos, os gnósticos, não acreditavam nisso. Não acreditavam na criação. Muito menos na encarnação. Eles não acreditavam, por quê? Os gnósticos acreditavam que as coisas espirituais eram boas e as coisas materiais eram ruins. Então esse corpo e a nossa prática aqui, a nossa vida, a matéria é algo ruim. O que é bom é espiritual. É importante a gente entender isso. Então, para os gregos, para os gnósticos, não fazia sentido Deus ser luz, que é o argumento, Deus ser espírito e encarnar num corpo, numa matéria ruim. Não fazia sentido para eles. Tanto que um grande nome, que era um herege dessa linha gnóstica, ele dizia que o Cristo era o Espírito que veio sobre Jesus na hora do batismo e que ele foi embora na hora da crucificação. Essa era a doutrina deles. Que Cristo era um Espírito, que o Jesus recebeu o Cristo na hora do batismo e que ele foi embora na hora da crucificação. Não é o que nós cremos, né? Mas eu espero que... Se alguém crê nisso aqui, nós vamos mudar isso nessa noite. Amém? Mas nós cremos que Jesus é totalmente, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Inclusive, houve um grande concílio da igreja em 325 depois de Cristo, concílio de Niceia. Eu até anotei aqui para falar a conclusão e a resposta para essa heresia.
que é muito boa. Jesus é verdadeiramente Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual com o Pai, coeterno com o Pai e consubstancial com o Pai. É isso que os cristãos creem. Jesus é um com o Pai. Jesus é eterno. Jesus é o eterno Filho do Pai, de Deus. Jesus é tão Deus quanto o Pai. É isso que os cristãos creem. E era isso que estava em questão. Então, nesse concílio, só para encerrar essa parte histórica, introdução e tudo mais, nesse concílio, eles afirmaram então que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E outra, talvez alguns aí tenham um pouco de confusão nessa área. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado, sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E ele está no céu à direita do Pai, sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É por isso que ele é o sumo sacerdote, o nosso representante, o nosso advogado diante do Pai. Isso aí ele vai falar no capítulo 2, nós vamos chegar lá. Então nós vamos cair agora no texto. Chega de introdução. Mas eu acho que já deu para dar uma boa introduzida. Versículo 1, se você quiser ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e aqui ele está sendo bem, pleonasmo vicioso, o que vimos com os nossos próprios olhos, ninguém olha com os ouvidos, né? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está dizendo, eu estive com Jesus e eu estou dizendo para vocês que Ele é Deus. A respeito do verbo da vida, e a vida, o verbo criador de todas as coisas, que já era antes de tudo existir, se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunha, e anunciamos vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que ouvimos, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Ele está dizendo, eu não estou tentando inventar nada novo, não estou tentando criar uma historinha, eu só estou contando para vocês o que eu vi a respeito de Deus, sendo manifestado no nosso tempo, em carne e osso, diante dos meus olhos, aquilo que eu vi, os seus milagres, aquilo que eu ouvi da boca do próprio Deus, eu estou anunciando a vocês, e é isso que produz a vida eterna. E não produz apenas vida eterna, para que vocês também tenham comunhão conosco. Aqueles que têm a vida eterna têm comunhão uns com os outros. Esse é o ponto de João, lembra da prova social? Aquele que tem a vida eterna, aquele que crê que Jesus é o Senhor, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o Redentor de todos, esse tem comunhão com aqueles que creem da mesma maneira, no mesmo Cristo. Então a gente pode olhar aqui, nós somos diferentes, mas nós temos comunhão, porque nós temos Cristo como Senhor em comum. É isso que nos une. É isso que nos faz estar aqui nessa noite. O fato de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Para que também vocês tenham comunhão conosco. E a comunhão que nós temos, ele fala depois, é com o Pai e com Jesus Cristo. Ele definiu o que é comunhão. Ele definiu o que eles tinham em comum. Vocês estão sendo recebidos na comunhão com o Pai e com o Filho, por meio do Espírito.
que revelou isso a vocês. E tem comunhão com aqueles que têm comunhão com o Pai e com o Filho. O que João está fazendo aqui é ser testemunha de Jesus Cristo. Quando ele diz, aquilo que nós vimos e o que nós ouvimos, ele está dizendo que as palavras de Jesus, não só as palavras de Jesus enquanto ele esteve encarnado, mas a palavra de Deus, deve ser recebida por nós como palavra de Deus. Não é um livro. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser lida, crida e obedecida. Esse é o ponto de João. Se você tem se achegado à palavra de Deus com um coração duro, cheio de críticas, procurando erros, me perdoe. Você não está com o coração correto diante da palavra de Deus. Então João começa a aplicar o teste doutrinário. Ele começa a falar o que todos os cristãos creem. Ele é o apóstolo da igreja primitiva, ele é chamado por Deus para doutrinar a igreja primitiva. É ele quem tem a autoridade de dizer o que é para se crer, o que não é para se crer. Então nós devemos olhar para a nossa própria doutrina, para a nossa própria teologia e ver se está de acordo com a doutrina dos pais da igreja, com os pais apostólicos, com os apóstolos de Jesus. Se eu creio em algo que é diferente do que os apóstolos ensinavam e criam, eu estou confuso. É o que João vai dizer, eu estou em trevas. Eu preciso vir para a luz. Ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, ele está atacando duas heresias lá dos gnósticos. Então ele está começando a escrever a sua teologia. Jesus é o Criador, ele estava no princípio. Jesus é o Cristo, o verbo da vida, encarnado que se manifestou entre nós. Nós vimos, ouvimos, apalpamos e eu até deitei no peito dele. E mais, depois dessa carta, também sofri por afirmar essas verdades. Eu sei que eu estou sendo um pouco redundante, mas eu quero que vocês gravem isso. O que nos une em comunhão é o fato de crermos que Jesus é o verbo da vida, criador, sustentador, redentor da criação. Isso também é o que nos mantém unidos. Temos muitos motivos para nos afastar uns dos outros, por causa das nossas próprias preferências. Mas nós temos comunhão, porque cremos que Jesus é o Cristo. Seguindo no texto, e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Em algumas versões diz para que a vossa alegria seja completa. Tem só uma letra no grego ali que dá toda uma confusão aí, mas o que ele está querendo dizer é que nós nos alegramos e aqueles que creem e se juntam a nós também se alegram quando creem em Jesus e fazem parte da família de Deus. Um dos frutos, né, uma das consequências, dos desdobramentos da verdadeira comunhão com Deus e da verdadeira comunhão com o Pai e a verdadeira comunhão com aqueles que creem em Jesus é a alegria. Esse também é um teste
da nossa espiritualidade, da nossa teologia. Eu nunca me esqueço que quando eu era pastor de jovens numa outra igreja, as pessoas banalizam a palavra comunhão. As pessoas confundem a palavra comunhão com outras coisas. Aí tinha um rapaz da igreja, que sabe quando o cara vira crente, ele começa a querer falar o evangeliquez, ele começa a usar as palavras da Bíblia para falar coisas do cotidiano, né? E daí ele estava indo na casa de um amigo, e ele era cristão, ele estava indo na casa de um amigo para assistir um show lá, comer uma carne, ficar lá de bobeira uma tarde, e ele falou assim, não, estou indo lá para ter uma comunhão com o cara, e pá. Entendeu tudo sobre comunhão, né? Mas no começo da caminhada, tudo bem, né? A gente chama o irmão, explica. Ó, irmão, a luz não tem comunhão com as trevas. Você pode ter amizades fora da igreja, deve ter, com o pretexto de ser luz, não de ter comunhão com as trevas. Então, se você tem muita comunhão com trevas e pouca comunhão com luz, opa! Pode ter algo errado na sua teologia, ou talvez você não creia exatamente como diz crer. A verdadeira comunhão produz alegria, tanto nos pais da igreja, quanto no meio da igreja local. É muito bom visitar os irmãos, né, todo mundo aqui teve uma vida e amizades antes da igreja. Mas parece que a gente fica um estranho no ninho depois que se converte. É ou não é verdade? As pessoas se afastam. Depois que eu virei pastor, então, meus amigos passam reto na rua. Tá doido. E não é por escolha minha. Não sei se você sente isso. E ao mesmo tempo é tão bom chegar na casa de alguém que tem realmente comunhão com a gente e ver a alegria dessas pessoas. Eu sei que o Jonatas e a Jess, eles moram longe da igreja, mas se você for até a casa deles para visitar eles, eles vão receber vocês com um sorriso no rosto, com a casa toda arrumadinha e com o coração cheio de alegria, é ou não é verdade? Por quê? Porque a verdadeira comunhão produz alegria. Continuando. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Muito importante. Foi muito importante eu explicar o contexto para vocês, porque essa frase vai fazer mais sentido. Sabe o que os gnósticos diziam? Que Deus é luz. Então ele não se importava com o pecado, porque ele era espírito, ele era imaterial. E o espírito é bom, e pecado é coisa da carne. Então Deus não se importava com o pecado, e vivia uma vida devassa. Compreendeu? Como teologia é importante? Como aquilo que nós pensamos e cremos a respeito de Deus molda as nossas atitudes, molda a forma como nós vivemos. Os gnósticos diziam, não, Deus é luz. E aí João, contradizendo eles, vão dizer, é verdade, Deus é luz, mas nele não há treva alguma. João começa aqui a confrontar, a contrastar a doutrina que era ensinada pelos hereges e os falsos mestres. Eles diziam que Deus era imaterial e não se importava com o pecado. Eles relativizavam a divindade de Jesus, as palavras de Jesus e o conceito de pecado. E aí eu quero fazer uma pergunta sincera para vocês. Não é exatamente isso que acontece hoje? Nós não temos o mesmo problema doutrinário nas faculdades, nos nossos círculos sociais? Não é a mesma coisa? Eles não, não, Jesus era um cara legal, era um cara gente boa, tomava uns vinhos e pá. Não é isso que as pessoas falam na faculdade? Será que é isso mesmo? Rebaixam Jesus da sua divindade.
Outra coisa que significa dizer que Deus é luz, é dizer que Deus é santo, e que nele não há pecado algum, e que ele não tem comunhão com o pecado. Deus é luz. Aí pesou, né? Deus é luz, e nele não há treva alguma. É isso que João está dizendo. É muito fácil dizer, não, Deus é luz, Deus é amor. Não é? Agora é o Deus é amor, né? Vamos chegar lá, ele vai falar sobre isso também. Deus é amor. Ai, capaz... Quer ver uma pessoa fazendo teologia errada? É assim, ó. Ah, mas tu acha mesmo que Deus faria isso? Teologia errada. Teologia errada. Tu acha mesmo que Deus faria... Tá aí. O que Deus disse mesmo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se Deus faria ou não faria? Vamos lá. É assim que a gente faz teologia. A partir da palavra de Deus. Não posso afirmar o que Deus não afirmou sobre si mesmo. Nós afirmamos o que Deus afirmou. É o que João está dizendo. Aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. Eu estou afirmando para vocês aquilo que Deus afirmou. Que Jesus afirmou. Deus é luz, e nele não há treva alguma. A luz revela o nosso pecado. O fato de Deus ser santo revela a nossa condição de pecado. Vocês lembram o que aconteceu quando Isaías teve uma visão de Deus? Era uma luz muito grande, fumaça, os anjos voando, falando santo, santo, santo. E o que ele disse? Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que sou pecador, e vi a glória de Deus, já era para mim. Eu pedi um raio-x lá no grupo, e me mandaram o raio-x. Agora vocês vão saber para que eu pedi o raio-x. Vamos lá. Eu estou bem pedagógico hoje, vamos lá. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Vocês estão vendo alguma coisa de errado aqui? Não, né? Porque não tem luz suficiente para a gente saber disso. Agora, se a gente olha o raio-x assim, ó. Tem uma lesão aqui. Na frente aonde? Na gente. Assim. Aqui. Viu? Até com luz é difícil de ver. Imaginem vocês em trevas. Vocês entenderam? A gente precisa da luz para contrastar com as trevas. A gente precisa da luz de Jesus, a luz de Deus, da santidade de Deus, para contrastar com o nosso pecado. Nós só sabemos que estamos em pecado, que somos pecadores, quando nós nos deparamos verdadeiramente com Deus que é santo, que é luz. A lei de Deus é esse raio-x, essa chapa. E o Espírito Santo é essa luz, onde nós podemos ver o nosso próprio pecado. Vocês lembram qual é o papel do Espírito Santo? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo é ser luz no nosso raio-x. Ele nos mostra a nossa condição de pecadores. Ele nos mostra também e nos revela que Jesus cumpriu a justiça de Deus para nos livrar do juízo de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Agora, nós entramos nessa parte que João começa a frase dizendo assim, ó: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, o que ele está dizendo? Tem gente aí que está dizendo que tem comunhão com Deus e está andando nas trevas.
Olha como a gente lê a Bíblia errado, né? A gente lê assim, a gente olha para a Bíblia. Agora quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei imaginando assim, ó. Imagina se eu chamo um irmãozinho no meu gabinete e eu falo assim, ó, irmão, eu acho que tu tá andando em trevas. Que isso, pastor? Tá louco? É o que João tá fazendo. Tem gente no meio de vocês que diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão coisa nenhuma. É isso que ele está dizendo. Ele está fazendo um confronto. O que tu diz não é o que tu faz. Então não é para ir para o céu, para ser salvo, não é só dizer eu aceito Jesus. Ah, eu aceito Jesus. Não é isso. Para ser realmente salvo, precisa haver uma transformação no coração. E de fato há uma disposição de obedecermos a Deus e andarmos na luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós perguntarmos para várias pessoas, sairmos aqui e falar, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. 95% das pessoas do mundo dizem que acreditam em Deus. Ou em alguma força, alguma coisa, que daí tudo se confunde, aí vira uma paçoca. Outra pergunta que dá para a gente fazer é, você acha que vai para o inferno? Ela fala, não, eu tenho comunhão com Deus. Ah, mas se você diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, não é só dizer que tem comunhão com Deus. Não é só achar que tem comunhão com Deus. É preciso andar na luz. Agora, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui é um tratado teológico de uma frase só. Deus é luz, Deus é santo. E Deus não tem comunhão com aquele que diz que é santo, mas não é. E eu queria fazer aqui, eu não quero parecer legalista nesse momento, porque a intenção não é essa. A questão aqui é revelar a graça de Deus através desse texto. Andar na luz não é ser perfeito. Andar na luz não é ser santarrão. Andar na luz é ter consciência do seu pecado. Andar na luz é confessar os seus pecados. Andar na luz é desejar abandonar os seus pecados. Isso é andar na luz. Não é ser perfeito. Não é querer parecer ser perfeito. Andar na luz é ter consciência do pecado, confessar o pecado e desejar abandonar o pecado. Isso é andar na luz. Então, esse grupo que estava no meio da igreja, mas que depois vocês vão ver que eles saíram da igreja, eles afirmavam 3 coisas. Primeiro, eles afirmavam ter comunhão com Deus, inclusive se achavam superiores. Não, eu sou muito inteligente, vocês que são burros não sabem nada de teologia. Afirmavam que Deus é luz, mas no sentido errado, dizendo que Deus era espírito e que Ele não se importava com o pecado. E eles afirmavam que não tinham pecado. Cuidado. Cuidado. Faça um teste na sua mente, no seu coração e na sua própria doutrina, nesse momento. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Existem 3 implicações aqui, de achar que está na luz e estar nas trevas. Primeiro, essa pessoa ela tenta esconder os seus pecados de todas as pessoas.
Ela não quer que ninguém saiba dos seus pecados. Essa confusão fica tão grande na mente dela, que ela começa a achar que ela não tem pecado mesmo. Ela começa a achar que ela não tem pecado. E por último, a degradação moral é tão grande, a cegueira espiritual é tão grande por causa das trevas, que ela diz que Deus não se importa mais com o pecado. Agora é o tempo da graça, querido. Meu lindo. Para bom entendedor, né? Agora é o tempo da graça. Não entendeu nada sobre graça. Então cuidado. E eu vou falar algo bem sério para vocês, tá? Tá cheio de gente assim na igreja. Tá cheio. Cheio de gente. De que está surfando na graça, mas está surfando nas trevas. A graça entre aspas. Tá cheio. Por que que tá cheio? Porque muitos pastores querem uma igreja cheia de gente enganada. Tem pastores que não têm compromisso com a verdade, assim como João tinha. Tem pastores que nunca pregariam essa mensagem, por exemplo. Talvez você veja aqui hoje e você não volte mais. Daí você pode ir para essa igreja aí, que tá tudo bem. Aqui nós temos compromisso com a palavra de Deus e com a verdade. Eu queria fazer uma pergunta sincera para vocês. Muitas pessoas aqui sacudiram a cabeça, não, é verdade, né? Sou pecador, tal, não sei o quê. Mas quantos de nós, essa semana, esse mês, esse ano que passou, guardaram pecados escondidos e não confessados? E não tem encontrado na igreja espaço, ou no seu próprio coração, por não querer revelar a verdade, para confessar pecado, para abandonar. A igreja não é o lugar dos perfeitos. Eu falei, andar na luz não é ser perfeito. Andar na luz é ter consciência dos próprios pecados. É confessar os pecados para abandonar os pecados. Aí vai ter alguém dizer assim, não, eu confessei para minha colega de trabalho. Para o meu colega de trabalho. Isso aí não é confissão, isso aí é formação de quadrilha. Porque aí é um pecador confessando para outro, dois que não querem se arrepender, dois que vão continuar no pecado, está tudo certo. Até na minha consciência eu já fiquei de boa. Isso é formação de quadrilha, não é confissão. Eu vou explicar o que significa confessar, para a gente poder entender bem. A palavra para confessar no grego tem a mesma raiz da palavra homologar. Então a gente homologa algo, uma lista, né, de coisas. A gente faz uma conferência daquilo que Deus diz que é pecado e aquilo que eu pratico. Quem define o que é pecado e o que não é Deus. É a lei de Deus, a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos andar na luz. Quanto mais perto nós andamos da luz, mais você reconhece o seu pecado. As pessoas que mais confessam seus pecados não são as que mais pecam. São as que andam mais perto de Deus. Pode botar no Twitter essa, se vocês quiserem. Lutero se confessava 2 horas, 3 horas por dia. A ponto de ele incomodar tanto os caras da igreja lá, os magistrados da igreja, que os caras falavam assim, Lutero, vai lá e peca de verdade, e depois aqui tu vem te confessar para nós. Olha o que Lutero fala. O simples fato de sentir impulsos
desregrados o atormentava, como se tivesse cometido graves pecados. Eu experimentava diversos remédios, confessava-me todos os dias, mas não aproveitava nada, porque sempre voltava à concupiscência da carne. Por isso não podia me tranquilizar, mas me atormentava constantemente com esses pensamentos. Cometeste tal e tal pecado. Além disso, sofres inveja, impaciência e etc. Por conseguinte, em vão te fizeste religioso e sacerdote. Todas as tuas obras são inúteis. Isso é Lutero falando a respeito dele. Vamos devagar. Isso é Lutero antes de se converter, mesmo sendo monge. Depois Lutero encontrou a graça de Deus, assim como nós encontramos também. A boa notícia do Evangelho, da graça, a graça é do tamanho, ou é muito maior, do que o peso dos nossos pecados. Se não é anunciado a grandeza e a maldade dos nossos pecados, essa graça é barata, barata que nem batata, é barata. Quando nós reconhecemos a grandeza do nosso pecado, é a nossa própria maldade, é o que os calvinistas vão falar de depravação total. Nós também reconhecemos a grandeza da graça de Deus. Romanos 5:20 vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Charles Spurgeon falava uma frase que toca muito no meu coração em relação a isso. A pessoa que é realmente cristã, ela não brinca com o pecado. Ela não diz que está na luz e anda nas trevas. Charles Spurgeon dizia assim, ó, se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Se Cristo de fato morreu por mim, eu não posso brincar com o pecado. Porque foi isso que levou Jesus para a cruz. Essa é a consciência do Evangelho em nós. E olha, para fechar agora, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Em poucos versículos, meus irmãos, Ele faz um grande tratado de teologia. Ele afirma que Jesus estava desde o início, Ele afirma que Jesus é Deus. Ele afirma a santidade de Deus, de que Deus é luz. Ele contrasta a santidade de Deus com a nossa pecaminosidade. Ele confronta os falsos mestres que não ensinam isso e nos apresenta o Evangelho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Andar na luz não é ser perfeito. Andar na luz é ter consciência do seu próprio pecado. Ter consciência de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E ter desejo no coração de abandonar o pecado. A resposta que João nos oferece para sanar todos os enganos é nos conscientizar da realidade do nosso pecado, nos livrar do peso da consciência e nos aproximar de Deus. Nós devemos nos sentir mal por causa do nosso pecado. Talvez não é isso que a sua terapeuta fala para você, mas o que a palavra de Deus fala é isso. Devemos nos sentir mal por causa do pecado. Nosso pecado é mau. Nós o cometemos, somos responsáveis pelo mal que cometemos. Mas o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a impureza. Uma consciência e vida centrada no Evangelho nos livram de sermos enganados por falsos mestres, nos livra de viver uma vida querendo
para ser o que não somos. Ninguém aqui é santo, mas somos santificados por Jesus. Nos livra de querer enganar os outros. E o melhor, nos livra do pecado e de permanecer no engano e no pecado. É isso que a luz do Evangelho faz com a gente. É isso que João está fazendo aqui. Em meia dúzia de versículos, nós aprendemos tudo isso a respeito de Deus, de nós mesmos, a respeito da obra de Jesus. É isso que o Evangelho nos ensina. Eu queria fazer 3 aplicações com vocês, para você pensar na sua vida, para que em 2023 a gente viva de maneira diferente. Primeira aplicação é: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o Verbo Criador de todas as coisas? Que Ele veio para nos revelar a santidade e perfeição moral de Deus? Você crê que Jesus era Deus morrendo na cruz como oferta pelos nossos pecados? Você acredita que o motivo da morte de Jesus na cruz foi os seus pecados? Você confessou esses pecados para Ele? Você confessou e confessa os seus pecados para outros irmãos, buscando na comunhão ajuda para abandonar esses pecados? Isso é crer em Deus. Isso é crer em Deus. Não é só dizer, Jesus, eu te amo. Isso é crer em Deus. É atitude. Amor não é demagogia. Amor não é blá blá blá. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor é o Cristo esmagado pelos nossos pecados na cruz. E é por isso que nós não podemos lidar de maneira leviana com a palavra de Deus e nem com a forma como nós vivemos a palavra de Deus. Crer em Jesus implica uma resposta para todas essas questões. Essa é a primeira aplicação. Se você crê em tudo isso, parabéns! Você tem comunhão com Deus. E você tem comunhão com os irmãos. A minha segunda pergunta para vocês e segunda aplicação é: você tem encontrado alegria na comunhão com os irmãos? Você tem buscado comunhão com os irmãos? Ou você tem mais prazer nas trevas, nas coisas, nas obras das trevas, nas coisas das trevas? Aplique esse teste ao seu coração. Todos nós aqui somos pecadores e somos suscetíveis a nos apaixonar pelas coisas do mundo. Nós fomos salvos pelo Evangelho para viver nesse mundo sem amar o mundo. Mas muitas vezes nós nos apaixonamos novamente pelo lugar e pelas coisas podres das quais Cristo nos tirou. Aplique esse teste no seu coração. Terceira aplicação. Você conhece e reconhece os seus próprios pecados? Há no seu coração arrependimento? A fé verdadeira vem junto. É tipo um Kinder Ovo. Vem de brinde o arrependimento dentro. Gostou dessa aí? Horrível, né? A fé verdadeira vem junto com o arrependimento. Não existe fé verdadeira sem arrependimento. A fé verdadeira é a porta que nos leva à vida eterna. E o arrependimento é a chave que abre essa porta. Você conhece os seus pecados? Você reconhece os seus pecados? Você tem os seus pecados homologados?
aquilo que Deus diz que é pecado, você olha para a sua vida e busca se arrepender e deixar? Faça uma lista. Lute contra o pecado. Qual é o pecado mais gritante na sua vida? É a preguiça? Lute contra a preguiça. Peça força para Deus para lutar contra a preguiça. É a inveja? Não. Sabia que todo mundo se sente invejado, mas ninguém se acha invejoso? Que meio incoerente esse dado, né? Tipo, todo mundo se sente alvo de inveja, mas ninguém se julga invejoso. A inveja é o pecado envergonhado. Qual é o seu pecado? Ou vai dizer que não tem pecado? Olha o que João disse, hein? Todo mundo aqui tem pecado. Escolha o seu, coloque um alvo na parede e lute contra o seu pecado. Peça a ajuda de Deus para vencer o seu pecado. O cristianismo é sobre isso. A gente vê pregação de que Jesus... Parece que o evangelho vai até ali, né? Eu já cansei de ver isso também. Parece que o evangelho vai até ali. Não, Jesus me salvou. A graça de Jesus me salvou. Mas não tem mais nenhuma disposição para enfrentar o pecado. Ah, não, eu sou pecador mesmo, né, pastor? Faço tudo errado mesmo, né, pastor? Vivo no pecado mesmo, né, pastor? Mas tem alguma coisa que está errada aí, irmão. E a graça de Deus nos ajuda a vencer o pecado. Isso é graça. A graça é Cristo morrendo pelos nossos pecados. Não somos mais condenados pelos nossos pecados. Mas a graça de Deus também vem através do Espírito Santo, nos dando força para vencer o pecado. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agora consciente dos nossos pecados, consciente de que Tu é luz, de que Tu habita em luz inacessível, inalcançável. Agora que nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, nós chegamos diante de Ti, recorrendo a Jesus, o nosso sumo sacerdote, que morreu em nosso lugar naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. E a Tua palavra diz que por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus, confiadamente, nós confessamos, Senhor, que muitas vezes nós andamos em trevas. Nós ainda sofremos com essa condição. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dando força para vencer o pecado. Nos dando força para andar na luz. Nos dando luz para andar na luz. Nos trazendo para perto da luz e nos tirando das trevas, Senhor. Se no nosso coração ainda há desejo de andar nas trevas, arranca o nosso coração e nos dá um novo coração, Senhor. Que nesse ano que está iniciando, Tu possa conduzir a cada um a andar na luz, Senhor, consciente dos nossos pecados, da Tua santidade, da Tua grandeza, consciente do Teu Evangelho, Senhor, e amando os nossos irmãos e vivendo em comunhão. Em nome de Jesus. Amém e amém.